Olá, estamos aqui no Podflim, especial do Niterói Cast na Festa Literária Internacional de Niterói. E hoje eu tenho a alegria de receber Tati Machado, Vanessa Freitas e Amanda Codassi. Essas são 3 escritoras e o que conecta vocês é a editora, que você é diretora. Sim. É isso? Você pode falar mais da editora e contar pra gente como é que foi construir ela? Bom, a Se Liga Editorial nasce de uma necessidade de ter um espaço seguro para pessoas da nossa comunidade. Então, eu cresci sem referências LGBTs e quando eu percebi que as minhas histórias não tinham espaço no mercado tradicional, eu decidi criar a Se Liga Editorial para contar as minhas histórias e as histórias de pessoas como eu. Então, inicialmente era uma tentativa de conquistar o próprio espaço na marra. E aos poucos a gente foi abrindo e acolhendo para cada vez mais diversidade. Então, apesar do catálogo LGBTQIA+, a gente tem diversidade racial, a gente tem diversidade corporal, a gente tem diversidade de pessoas com deficiência. Então, acabou se tornando um lugar seguro para outras vivências além do LGBT. Entendi. E hoje em dia, tem quanto tempo a Se Liga? A Se Liga nasceu em 2018. A gente ficou 1 ano como um selo dentro de outra editora. E em 2019 a gente se desvincula e passa a ser uma editora independente. E para vocês, aí eu acho que para as 3, para vocês que são escritoras, vocês acham que tem espaço no mercado editorial? Vocês veem uma mudança desde 2019, 2018 para os dias de hoje? Ou ainda está muito devagar essa inclusão? Pode falar. Olha, eu acho que... Você chegou a mandar seu livro para outras editoras? Como que foi chegar na Se Liga? Acho que pode ser por aí. Sim. Então, na verdade, eu recebi um convite. Um belo dia eu entrei no meu e-mail, eu tava procurando outra coisa, inclusive. E quando eu vi, gente, um e-mail da Se Liga Editorial me chamando. Você já conhecia? Não, a primeira vez que eu vi a Tati pessoalmente, eu cheguei pra ela e falei assim: sabe qual é o meu sonho? Que você seja minha patroa algum dia. Não foi, Tati? Foi. É verdade. Quando eu entrei no meu e-mail, eu vi aquele e-mail da Se Liga Editorial dizendo: ai, nós temos interesse em publicar uma versão física do seu livro Entre Beijos e Flechas. Eu fiquei... gente, isso é vida real. Meu feliz sonho. que eu tô sonhando. Isso aconteceu mesmo. E aí foi um sonho realizado. Entendi. Gente. Então já era uma editora que você... Tava de olho. E você postou então a primeira vez como livro digital. Isso, ele continua sendo um livro independente na Amazon, a versão e-book, e aí a versão livro físico tá com a Se Liga. Que legal. E você, Amanda? Então, comigo eu tive um outro processo, porque eu tava até brincando com a Tati hoje, que eu acompanhei todo o começo da Se Liga, porque eu conheci a Tati, eu era leitora da Tati, quando ela publicava os capítulo a capítulo no site, na internet. Então eu acompanho a Tati, não sei, mais de 10 anos, não é? Sim. Muito mais de 10 anos isso. E aí, minha primeira história foi uma das primeiras histórias do Se Liga também. Foi o primeiro financiamento coletivo, né? Que é o Vozes Negras, que é o primeiro da série Vozes. Tem o Vozes Trans e Vozes Nordestinas. E o meu foi o primeiro da série Vozes. E foi na Bienal de 2019 que eu conheci, não, já tinha conhecido a Tati outras vezes, né? E ela chegou pra mim e falou assim: você escreve? Eu falei: escrevo. E aí depois rolou o convite, depois da Bienal. Então eu tô no Se Liga desde que tudo era mato, assim, publicando. Eu já sou uma das filhas mais velhas. Entendi. Então, eu conheci o Se Liga nesse começo, mas referente à sua pergunta sobre o mercado editorial, se a gente vê uma diferença, eu vejo sim uma diferença do público que consome, principalmente, né, a literatura que a gente escreve, livros jovens, com representatividade, mas ainda falta muita coisa que já tem de independente, aos poucos está chegando no mercado tradicional, mas a gente consegue ver que está há bastante tempo, a gente consegue ver, assim, uma diferença, mas ainda precisa melhorar, tudo pode melhorar, né? De passinho em passinho, né? E você, falando de começar a escrever, já escrevia, e eu li que você começou com fanfic. Sim, comecei com fanfic. E aí eu fiquei muito curiosa pra saber como é que foi esse processo de passar pra fanfic, pra
pros seus livros, enfim, você conheceu ela também na internet, Sim. então acho que a internet tem um papel fundamental aí, né? Total. Se vocês puderem falar mais sobre isso. Eu comecei com fanfic, acho que com uns 14 anos, mais ou menos, bem novinha, assim, exatamente. Eu me escondia atrás de pseudônimos. Então, até tomar coragem, demorei um pouco pra tomar coragem. E como eu passei da fanfic pro original, foi quando me surgiu a vontade e a inquietação de ver histórias onde eu me sentisse totalmente representada. As fanfics já não estavam mais me abarcando, porque eu usava pessoas que existiam na vida real, geralmente eram pessoas brancas, magras, assim, né? Então eu precisava de histórias que me abarcassem totalmente. E foi quando eu comecei a publicar o meu primeiro livro independente, que se chama As Lixas de Lisa, que eu não terminei de publicar. Muitos leitores perguntam, cadê esse livro e tal? Eu falo, gente, deixa ele no cantinho dele, que uma hora ele vai comprar a luz do dia. Sim. Mas As Lixas de Lisa foi a minha primeira história que eu consegui colocar uma personagem parecida comigo. Essa história se passa aqui em Niterói também, foi muito importante pra mim também. Começar com as minhas referências, lugares que eu conheço. O meu primeiro conto, né, que é do Vozes Negras, que se chama Na Ponta dos Sonhos, ele se passa em São Gonçalo, que é a cidade onde eu moro. Então eu precisava dessa representatividade, assim, né, de ver lugares que eu conheço, não de imaginar Nova York, Los Angeles. Não, vamos colocar aqui, gente, Rua da Conceição, sabe, Moral Peixoto. Então, eu precisava disso, de histórias que me abarcassem 100%. Então, foi isso, foi o clique que me fez mudar das fanfics pro original. E você, como é que foi esse processo de começar a escrever na internet e depois falar, não, vou criar um selo, né, no início e vou começar a publicar? Como foi isso? É curioso, porque eu tenho 34 anos atualmente, eu comecei a escrever com 12, então já tem bastante tempo. E eu comecei escrevendo fanfics também. Eu publicava no Orkut, e ao contrário da Amanda, eu sempre botei o meu nome. Então, era webnovelas na época, não se chamava fanfic, eu sou mais antiga, então a gente chamava de webnovelas. E eu tinha minha comunidade que se chamava Webs da Tati Machado. Então, assim, eu sempre estive muito presente, né? Mas é aquilo, a gente escrevia histórias com pessoas que já existem. Então a gente fica um pouco limitado em falar sobre corpos diversos, sobre questão de beleza, porque as pessoas que estavam na mídia quando eu tinha 12 anos eram todas magras, brancas, de cabelo liso, a gente não tinha muita referência. Então, o meu processo para escrever minha primeira história original, ele vem em 2012 somente, quando eu estava no processo de sair da faculdade porque eu estava doente. E aí eu passei a ter muito tempo em casa. E eu pensei, o que eu faço com todo esse tempo livre que eu tenho em casa? E aí eu voltei para aquilo que sempre foi o meu refúgio, que foram as histórias. Então eu me dediquei a escrever e eu já comecei a escrever essa história pensando, não quero que seja uma fanfic, eu quero escrever meu primeiro livro, eu quero ver o que esse caminho pode me mostrar. Esse meu primeiro livro foi publicado de forma independente, mas era uma história ainda heterossexual, os personagens LGBTs, eles eram coadjuvantes ali na trama, e tinha uma personagem gorda, mas também era coadjuvante. Então, assim, o protagonismo ainda era branco, magro, cisgênero e heterossexual, porque eu achava que se eu escrevesse algo diferente, eu não encontraria espaço no mercado. Então, eu meio que comecei timidamente colocando ali as pautas que eu queria nos papéis de coadjuvante. E no meu segundo livro, 1 ano depois, isso já muda completamente. E aí eu começo a escrever personagens com deficiência, começo a escrever pessoas LGBTs. Como protagonistas. Como protagonistas, exatamente. Isso pra mim foi muito importante. E eu acho que eu comecei a entender ali que, ok, se esse espaço ainda não existe, a gente pode ser quem vai ali capinar o matinho, desbravar um pouco. E eu acho que não somente eu, mas a gente tem outros autores nacionais e internacionais que estiveram ali nas trincheiras. Então, é muito legal ver esse espaço surgindo e as mãos das pessoas que estão fazendo surgir. Sim. Vanessa, eu vi que você tem pseudônimos. A Vanessa dos Anjos Sim. e Vanessa Freitas. É isso.
É isso. Como é que Então, funciona? Na verdade, eu separei isso porque eu escrevo coisas muito diferentes. Eu sou meio doida, gente. Eu gosto de escrever coisas muito diferentes. Então, às vezes, eu tô escrevendo um romance adolescente, fofinho, uma coisa bonitinha. E às vezes eu tô escrevendo um livro de terror super apocalíptico, com gente morta, voltando à vida. Que são, assim, extremos diferentes. Eu fiquei pensando, eu acho melhor eu separar um pouco esses públicos, porque não necessariamente quem gosta de ler os meus livros mais docinhos, mais bonitinhos, vai gostar de ler os livros que são assim mais tenebrosos e vice-versa. Então, foi por isso que eu acabei separando. Eu tenho muitos sobrenomes. Eu acho isso... Você tem os 2 sobrenomes? Eu tenho os 2 sobrenomes e ainda tenho mais um, que é o Rosa, que eu ainda não usei. Eu acho que pode ser uma coisa meio Fernando Pessoa, sabe? Sim. Vários alter egos pra vários tipos de escrita e depois, assim, eu acho incrível. É verdade, né? Eu acho muito interessante. Eu acho demais. Terceiro pseudônimo, se você quiser criar algo novo. Eu fiquei pensando isso, tipo, se algum dia eu resolver escrever, sei lá, livro pra criança, eu pego o último sobrenome. Perfeito, ainda tem espaço. E vocês são todas aqui do Rio, São Gonçalo, Sim. Rio de Janeiro? Eu sou de Pedra de Guaratiba, ainda é Rio tá. de Janeiro, um pouco mais longe. E você? Eu sou de Niterói, nascida, tá. criada e morando até hoje. Isso é muito legal porque a Flynn tá aqui hoje com esse espaço de destaque com vários autores muito renomados e eu queria perguntar pra vocês, assim, o que vocês veem que é a importância desse evento e o que fica pra cidade de legado, como é que foi participar, porque vocês estão no stand aqui todos os dias, o stand da Se Liga, eu passei lá, eu reparei todos os dias aqui. E eu queria saber de vocês, assim, como é que foi participar da Flynn, o que vocês acharam do evento? Eu achei incrível. Acho que a gente precisa construir espaços de fomento à leitura. A gente precisa incentivar crianças, jovens, adultos, todos a continuar lendo. Eu estive na Flynn de 2023, quando ainda era um evento menor, ainda não tinha uma programação tão robusta, e ver esse crescimento de uma edição para outra me deixa muito alegre, me deixa muito esperançosa de que a cidade está investindo, está olhando para a literatura como um tipo de arte. Eu sempre tive um pouco de implicância, talvez, com o fato de que a gente dá muita atenção para música, para teatro, para dança, quando a gente está falando de arte, de entretenimento, e pouco se fala sobre a literatura. A literatura, ela pode ser os grandes clássicos que vão ensinar muitas coisas, mas pode ser um livro para você ler, se emocionar, dar uma choradinha e voltar à sua vida. Então a gente tem aí muitas possibilidades e eu sempre vi a literatura como um tipo de arte que estava sendo deixado de lado, como se o artista só se aplicasse aos atores, aos músicos e não aos escritores. Então eu gosto muito de falar de mim como escritora, mas também como artista. O que eu crio, as minhas histórias são a minha arte. Então ver um espaço como a Flynn, num evento com uma programação com nomes incríveis, isso, sem sombra de dúvidas, é muito gratificante. E eu espero que a Flynn seja um legado para a gente ter por muitos mais anos, que a gente tenha uma edição em 2026, em 2027, todo ano. Olha, as fofocas são de que sim, vai ser anual, hein? Então, O burburinho é esse. Estamos querendo. E pra vocês, meninas? Olha, enquanto eu nasci em Niterói, mas eu sou criada em São Gonçalo, então é muito gratificante para mim, enquanto autora e moradora e vivendo entre São Gonçalo e Niterói, a uma avenida do contorno de distância. Sim. É muito gratificante, é muito emocionante para mim também ver tanta gente na cidade, sabe? Tanta gente querendo e pensando e inspirando o livro e colocando o livro em pauta e colocando Niterói em pauta também, colocando Niterói em voga, várias pessoas cruzando a ponte, pegando barca, vindo pra cá, fazendo o caminho que a gente faz pra ir pra lá. Porque é sempre evento na cidade do Rio, é sempre a gente que cruza a ponte, é sempre a gente que pega as barcas. Então, esse movimento contrário também é muito disruptivo, eu vejo, sabe? Sim. Então, trazer as pessoas para Niterói, colocar Niterói nos jornais, na revista, na televisão, entendeu? Então, e falar sobre livro, falar sobre o que a gente produz, falar sobre as nossas vivências. Várias editoras de Niterói aqui, como Se Liga, né? Então, ver que existe o fomento de literatura aqui em Niterói. Então, eu fiquei muito emocionada. Eu espero que a Flynn, ela
Sim, continue por muitos anos e eu vou estar aqui sempre que eu puder, então só tem que ficar feliz e que essa felicidade se renove a cada ano e que o livro esteja sempre na boca do povo. Com certeza. Gente, então, eu sempre tive uma coisa de que eu queria que o meu livro alcançasse lugares. Por exemplo, quando eu tava na verdade foi um financiamento coletivo, eu fiquei pensando, nossa, imagina se chegar pelo menos um livro meu pra cada estado do Brasil, vai ser como se ele tivesse dominado o Brasil inteiro. E eu tava com isso tanto na cabeça. Ele não conseguiu chegar a todos os estados, mas eu lembro que ele foi pra todas as regiões. E aquilo pra mim já foi assim, nossa, o meu livro tá no Brasil inteiro. Então, ter um evento em Niterói, por mais que eu não more em Niterói, pra mim é incrível, porque já é mais uma cidade que eu tô alcançando e tô podendo ter um contato próximo com os meus leitores daqui. Veio muita gente me abraçar, comprar pessoalmente comigo, pegar autógrafo. Gente que já me acompanhava na internet, mas eu nunca consegui encontrar em outros eventos no Rio, nem em São Paulo. Então, nossa, isso pra mim é muito especial, sério. Tipo, eu gosto muito de ir pra lugares com a minha literatura. É incrível. E acho que pra finalizar, eu queria que vocês apresentassem os livros que vocês trouxeram, falassem um pouco. E podem começar, fiquem à vontade. Bom, A Grande Chance de Ana Luna, esse meu romance sáfico, vai contar a história de uma menina brasileira que sempre sonhou em ser atriz, mas ela sonhava com uma coisa meio hollywoodiana, uma coisa glamurosa. E ela se muda para Los Angeles esperando isso. Quando chega lá, ela encontra muito perrengue, muito desafio, muita xenofobia e acaba não conseguindo emplacar a carreira dela como atriz. Até que ela decide ler um livro na biblioteca. Livros mudam vidas. Sim. Ela resolve ler um livro e pouco tempo depois ela é chamada para fazer o teste da protagonista da adaptação do livro que vai virar filme. E ela acaba ganhando esse papel, o que pra ela é a virada de chave da vida dela, né? E esse papel, essa grande chance dela vem acompanhada por fãs um pouco malucos, histéricos, talvez. Eles acabam desejando que ela se relacione na vida pessoal dela com o protagonista do filme. O que acontece? O que acontece muito. Acontece muito. Mas a Ana Luna é lésbica, então não tem a menor chance disso acontecer. Mas tem alguém nesse filme que faz o coração dela bater mais forte, que faz as coisas ali estremecerem. E esse alguém é a Ariana, que é a vilã da produção. E a partir disso, elas vão precisar entender se elas vão viver o amor delas livremente ou se elas vão esconder ele dentro do armário para não ameaçar a grande chance da vida profissional delas. Uma coisa meio Evelyn Hugo, assim. Exatamente. Todo mundo fala assim, seu livro me lembra Evelyn Hugo. Eu fico, gente, isso é um elogio muito grande. É muito grande. Eu falei como elogio. É um elogio, assim, porque Evelyn Hugo é um livro excelente. Esse aqui foi escrito um pouquinho antes de Evelyn Hugo. Olha. Então eu penso assim, gente, é um acaso muito feliz. Muito feliz. E você, o seu? É o Amor no Aportolado, que é o meu romance de estreia. E ele vai contar a história da Beatriz, que ela é uma influenciadora digital. E ela tá passando por um problema muito complicado, que ela teve uma ex-namorada que foi super tóxica com ela. E aí a imagem dela ainda é muito atribulada a essa ex-namorada dela. E ela precisa de uma oportunidade para alavancar a carreira dela. E ela é chamada para ser embaixadora de um baile, que tá chegando agora no Brasil, chamado Baile dos Enamorados. Só que tem um baile. Como é um baile de namorados, ela precisa de uma acompanhante. Ou um acompanhante. Então ela finge, né, que namora a Luana, que é a vizinha dela. E elas não têm nada a ver uma com a outra, assim. Enquanto a Luana é super reservada, a Luana tem perfil fechado, a Beatriz é super expansiva, influenciadora. Então a história é a gente acompanhar como é que vai ser esse desenrolar desse namoro falso que tá sendo divulgado, né, tá sendo estampado para grandes pessoas, para várias pessoas nesse baile. Então a história é a gente conhecendo para ver como é que elas vão se livrar ou não desse namoro falso, se ele vai virar verdadeiro ou não. Essa é a história. E o seu? O meu livro se chama Entre Beijos e Flechas e ele conta a história da Zoe, que é uma cupido, que ela tinha que flechar a Maia. Só que a Maia tava na biblioteca. Livros mudam vida, gente. E ela tava na biblioteca há muito tempo, lendo o mesmo livro, e a Zoe já tava lá assim, nossa, essa menina não vai sair daqui, porque ela tem uma filosofia de trabalho que é, eu só vou flechar a pessoa quando ela estiver perto de alguém que vai dar um bom par pra ela.
Então ela tava lá, esperando. Nisso, brincando com a flecha, ela acaba se machucando com a própria flecha e se apaixonando pela Maia. E aí ela tem um problema grande, porque os humanos não conseguem ver os anjos. E ela é um anjo cupido. E aí ela faz o que qualquer pessoa normal faria. Fala, eu vou para um barzinho encher a minha cara pra esquecer que isso aconteceu, porque esse amor é impossível e eu estou triste. Então ela desce até um inferno, onde tem o bar do Umbra, que é um demônio. E ao invés de oferecer uma bebida pra ela, ele oferece uma poção que torna ela visível para os seres humanos durante 12 horas, pra ela poder tentar ter um encontro com essa mulher e ver no que vai dar. E, gente, tinha tudo pra dar errado, mas não é que deu tudo certo? Muito legal, gente. Eu adorei conversar com vocês. Muito obrigada por virem nessa correria que é o evento. E é isso, fiquem ligados porque ainda tem mais. Hoje é o último dia.